Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Sessão 1212, seu programa de toda terça e quinta, ao meio-dia e 12, comigo, a Cris de Medeiros, sou terapeuta especialista em acessar o inconsciente e me proponho a uma missão na vida, ensinar você a vencer o medo e encontrar a prosperidade. E a Sessão 1212 de hoje tem um tema maravilhoso, que é deixe disso e comece a prosperar. Que isso é esse, a crise. Então, vou começar dizendo o que não é esse isso. Esse isso não é, nós não vamos falar de mudança de comportamento. Deixe disso e comece a prosperar. Não se trata de mudança de comportamento, não. Mudança de comportamento ocorre após pensamentos, após elaborações, crenças, sentimentos, aí sim acontece o comportamento. A não ser que seja um comportamento reativo, mas todo comportamento reativo tem um aprendizado, tem uma estrutura mental que antecede ele. Também não se trata de dicas sobre como economizar dinheiro. Separe num potinho 10% de toda a sua entrada e esse potinho vai ser da sua poupança. Não é nada disso não, porque se a pessoa não tem se ela não tem uma estrutura interna, crenças, pensamentos organizados, não adianta a dica. Ela não vai cumprir a dica, porque o pensamento é mais forte. Lembra o que vem antes do comportamento? Pensamentos, estruturas organizadas, vem antes. Então não adianta você criar um comportamento sem mudar as estruturas internas. É engano. A gente até fica tentado, né? Nossa, que dica maravilhosa! Passa um ano e você não fez nada. Não fez nada. Né? Também não é sobre como economizar, como investir, em que área da vida você deve investir, qual é o trabalho, qual é a profissão que você deve seguir, nada disso. É bem mais simples. Esse nosso tema de hoje trata de mudança de pensamentos. Se você não mudar seus pensamentos, você não mudará nada na sua vida. Mudanças de pensamento são importantíssimos para nós alcançarmos a prosperidade, principalmente uns pensamentos chamados mentira. Então, mentiras que considero verdades. Pare com isso e comece a prosperar. Mentiras. Você tem que substituir algumas mentiras da sua mente. Mentiras. Substitua algumas mentiras que já não servem mais. Mas como a crise? Por que você está chamando de mentira? Eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero prosperar na vida, eu quero ter abundância, etc. Eu quero ter riqueza. Como você está dizendo que é mentira? Então, se o caminho que você está fazendo não está levando você à prosperidade, os pensamentos que antecedem o comportamento não são verdadeiros, são mentirosos. Vou dar um exemplo para você, que certa vez eu estava em Goiânia e precisava voltar para Brasília. Goiânia, nossa, o trânsito é lindo. Todas as ruas, quase todas, né, tem uma rotatória, parecem todas iguais. Eu não sei para onde ir quando eu estou lá. Eu não sou de lá, né? E eu voltava para Brasília e eu sabia que eu queria ir por um determinado caminho e esse caminho passava pelo aeroporto. E eu, ao invés de colocar Brasília, porque se eu colocasse Brasília no GPS, ele ia me mandar por um shopping Flamboyant, eu não queria ir por lá. Então eu, ao invés de pôr Brasília, eu pus aeroporto, que eu chegando no aeroporto, pronto, eu colocava Brasília. E estou faceiro, dirigindo o carro, eu vou para o aeroporto de lá, Brasília. De repente eu me deparo com uma rua sem saída. Essa rua sem saída era o final da pista do aeroporto. O final da pista do aeroporto. A pista acabava, a pista do aeroporto, e uma rua parava nela. Falei, caramba, mas não é isso, como é que o GPS me erra, né? Ele erra, né? Então, eu estava seguindo naquele caminho, acreditando que era verdade.
E só quando eu cheguei ao final, eu vi que não era verdade aquele caminho. Era uma verdade, não era a verdade que eu esperava, era uma verdade. E assim parece que somos nós. Na busca da prosperidade, nós tomamos caminhos contrários, que não nos levam à prosperidade. E esses caminhos são verdadeiros? Não, são mentirosos, são pensamentos. Então, pare com essa mentira e você vai chegar na prosperidade. Caramba, que mentira é essa, né, Cris? Você está louco? Então, se fossem verdades, você estaria prosperando. Uma vez, eu morei em 13 cidades no Brasil. Não foi por mês, nem um ano, foi mais de ano, né, em cada uma dessas cidades. E certa vez eu voltei para uma delas. E eu disse, eu vou em tal restaurante, que tem um restaurante maravilhoso lá. Eu sei onde fica. Eu sei, verdade. Eu sei onde fica. Certeza, verdade. E, tô indo, eu não cheguei. Eu falei, eu era aqui, mas não é aqui. Está diferente, está tudo diferente, não é aqui. Eu não cheguei no lugar, eu não prosperei, porque o meu conceito de verdade não estava atualizado, estava lá atrás. Lá no passado, quando eu morava naquela cidade, que o trânsito tinha um sentido, que as casas eram menos casas, não tinha mudanças e etc, etc e tal. Então, naqueles dias de hoje, né, eu acreditava que sabia que era verdadeiro. Eu não fui parar no lugar, não fui próspero. Era mentira o que eu acreditava ser verdade, ainda que eu tenha vivido lá, entende? Tá. Então, quando então a crise? Ok, eu me rendo, existem algumas mentiras, mentiras, né? Eu estou chamando de mentiras, mas algo que um dia foi verdade, mas que hoje não é mais. Então, se hoje não é mais verdade, é mentira. Tá, quando foi que eu aprendi essas mentiras? Basicamente, todas essas mentiras nós aprendemos do 0 aos 12 anos de idade, quando nós estávamos em formação. Pô, Cris, pá, agora você chutou o pau da barraca. Tenho 40, tenho 45, já faz 35 anos. Eu mudei, eu aprendi muita coisa. Mais ou menos, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. Lá, do 0 aos 12, nós tivemos tudo que a gente podia aprender. Quem me ensinou essas mentiras? Que não são todas, né? Algumas ainda permanecem a verdade até serem modificadas. Mas quem me ensinou? Pessoas importantes da minha vida me ensinaram essas mentiras. É por isso que eu acreditei. Mas sabe, lá do 0 aos 12 eram verdades. Eram verdades para eles, eram verdades para aquele momento, eram verdades para a intenção deles, e eu acabei acreditando naquelas verdades que não eram totalmente verdades. Como, por exemplo, olha, não sai lá na rua não, que senão o homem do saco, a mulher do algodão, o policial vão te pegar. Verdade? Mentira. Mas tinha uma intenção, a mãe queria que você não fosse lá fora, porque ela já estava cansada de falar para você não sair, você saía. E ela não queria mais bater em você. Ou, se mesmo assim você saísse, talvez ela apelasse para o Ser Supremo e dissesse assim, se você sair de novo, você é um menino mau, é uma menina má, e você vai para o inferno. Caraca, meu. Verdade? Mentira. E isso fica dentro da criança, isso fica dentro. E muitas vezes não sabemos porque somos tímidos, porque temos medo, porque temos ansiedade, porque não prosperamos, por causa dessas mentiras. Tipo, lave suas mãos porque você pegou em dinheiro e dinheiro é sujo. Meu pai falava isso para mim, eu costumo abrir aqui para vocês
com frequência essa frase, né? Era mentira ou era verdade? Era verdade, porque ele queria dizer que o dinheiro manipulado por muitas pessoas tem bactérias, né? Tem uma série de coisas lá. Então eu comprava pão, ele me dava o dinheiro, eu voltava, dava o troco para ele, e ele dizia para mim, vai lavar as mãos, você mexeu em dinheiro, dinheiro é sujo. Ele não me explicou direito, era a verdade dele, ele é farmacêutico bioquímico, ele queria ensinar o filho a lavar as mãos toda vez que chegasse em casa, que era o jeito dele fazer, toda vez que chega em casa, lave suas mãos, toda vez que fizer xixi, lave suas mãos, toda vez que fizer cocô, lave suas mãos. Então, ele estava querendo ensinar isso, só que ele não era tão claro, ou estava cansado, ou ele queria ser direto, eu vou meter essa frase nele para ele aprender. E sabe o que isso aconteceu? Eu fiquei até os 45 anos com medo de dinheiro. Você sabe que dinheiro? Eu não ando com uma nota de dinheiro no bolso. Eu não pego no dinheiro. E olha, falando disso, eu estou em Paraty e ontem comemos um camarão, um super camarão, grande camarãozão, com arroz bom pra caramba, né? E a senhora que nos serviu, da pousada onde eu estou, ela disse, pode pegar com a mão, coma. Eu falei, não gosto de pegar com a mão, eu não como frango com a mão, não como nada com a mão, é tudo com garfo e faca. Não quero sujar as mãos, que coisa, né? Talvez ainda tenha a remanescência daquela frase do meu pai, né? Não pega, é sujo, né? É sujo, vai sujar, né? Então, mentiras. E essas mentiras estão em todas as áreas da nossa vida. Imagina uma criança de 0 a 12, quando ela internalizou essas verdades não verdadeiras, essas mentiras, se ela leva para a vida dela em todas as áreas. Cara, é muito sério. Então, quem ensinou papai, mamãe, os irmãos mais velhos, as pessoas importantes da nossa vida. Mas não ensinaram com maldade não, tá? Não ensinaram com maldade. É claro que algumas vezes estava difícil, né? Pega mal, né? Seu burro, estavam me ensinando. Seu fraco, sua vagabunda. Eu já vi, eu sou terapeuta, pessoas falando isso, que maltrataram a vida delas por causa disso. Então, mentiras que nos contaram com um propósito e que nós guardamos como verdades absolutas na nossa vida e que estão até hoje atrapalhando a nossa prosperidade. Então, deixe disso e comece a prosperar. Bom, mas só foram eles que me ensinaram? Não, os acontecimentos também me ensinaram. Talvez, por exemplo, o meu filho mais velho, uma vez nós estávamos indo na casa de uma senhora que trabalhava conosco lá em casa, secretária, e nós fomos na casa dela e a gente entrava pelo quintal. E meu filho foi correndo na frente, porque gostava muito dela, né? E de repente um galo viu meu filho chegando e foi para cima dele. E ele era pequenininho, o galo quase do tamanho dele, né? Caramba, ele morreu de medo daquele galo. O medo, um acontecimento, ensinou ao meu filho que era para temer alguns animais, né? E isso ele carregou a vida inteira dele. Um dia ele vai resolver essa parada, se ele encontrar essa conexão, entende? Se ele encontrar. Outra coisa que atrapalha a prosperidade. Por exemplo, eu fui muito duro com meus filhos, porque eu tive uma criação muito dura. Mas eu percebi, e foi algo que eu trabalhei na minha vida, mentiras, acontecimentos ensinam, eu tinha uma aversão muito grande a meninos, crianças de 6 a 8 anos de idade. Eu não entendia o porquê. Eu fazia terapia, fazia curso, eu não entendia porquê. Eu estava passando no prédio, no pilotis do prédio, os meninos jogando bola, eu queria furar aquela bola, aquele menino estava fazendo coisa que não devia. Bom, minha mãe havia falecido e eu fui passar um Natal com meu pai. E ele no domingo, era dia de Natal,
Ele disse, eu vou à missa. Eu falei, eu vou com o senhor, papai, eu vou com o senhor. E aí saiu, estava hospedado na casa dele. E aí ele saindo de casa, da casa vizinha, sai um menino, cedinho da manhã, 7 e pouco, e meu pai travou o queixo assim, e falou por entre os dentes para que eu ouvisse, não sei se era para que eu ouvisse. Ele disse assim, esse menino está pensando o quê? Quando eu chegar, eu vou falar com a mãe dele, para chamar a atenção dele. Ele é muito amostrado. Cara, na hora caiu uma super ficha na minha cabeça, quase provocando um traumatismo craniano. A grande ficha, a raiva que eu tinha dos meninos não era minha, era do meu pai. Era a raiva que ele sentia. E eu fui uma criança, um menino com ele. Ele certamente também tinha isso comigo, né? Eu me lembro, quando ele encontrava um amigo na rua e eu estava andando com meu pai me afastava dele. Sai daqui. E eu via meu pai rindo, conversando com a outra pessoa. Eu não sabia que eles estavam conversando. Na mesa ou na sala, quando chegava alguma visita, eu não podia me intrometer na conversa. Conversa de adulto é de adulto, criança não se mete. Então, eu aprendi com acontecimentos qual era o meu papel, qual era o meu lugar e como eu deveria tratar crianças. Entende? Isso não foi uma verdade. Era uma verdade para mim, mas não era uma verdade a ser vivida, que não me trouxe prosperidade. Então, era uma mentira que eu tinha que tirar da minha vida. E não só com os acontecimentos eu aprendo, mas comigo mesmo. Comigo mesmo. Eu aprendo comigo. Eu faço coisas que dão certo, faço coisas que dão errado, e eu vou aprendendo, e eu vou vivendo o que eu devo, o que eu não devo. Mas esses aprendizados comigo mesmo na infância não são verdades eternas. São mentiras, porque a gente não recicla. São as famosas crenças. A gente acredita que é verdade, né? Tá bom. Então, como a gente aprendeu? Por que nós aprendemos essas mentiras? Porque nós queríamos acertar e não errar. Por esses dois motivos. Queremos acertar. Ué, se meu pai não queria que eu me comportasse de determinada maneira e eu quisesse acertar para ganhar a atenção dele, eu não fazia aquilo. E se eu errasse, eu seria punido. Então, agimos para acertar e não errar. E aí entendemos essas mentiras sobre nós. Você é incapaz, você não sabe, então eu tenho que pedir para alguém a vida inteira. Eu crio uma dependência das pessoas que elas digam o que eu tenho que fazer, porque eu não quero assumir o erro. Né? Os outros devem assumir o erro, não eu. E aí eu não sonho, eu sonho o sonho dos outros. Então, como eu aprendi? Vivenciando, como eu aprendi essas mentiras? Uma coisa é quem me ensinou, outra coisa é por que eu aprendi. Como eu aprendi? Vivenciando, tendo as experiências, vendo as pessoas adultas, grandes, importantes na minha vida e em situações. Muito bem. Nossa, quanta coisa, né? Existem tipos de mentiras, sabia? Tipos de mentira. Quer saber algumas? Eu quero dar 4 tipos de mentira. Anota aí. Mentiras sobre o mundo. Como? O mundo. O mundo é mau. O mundo é mau. Tem pessoas que não querem saber do mundo. Basta olhar, algumas pessoas têm crise de pânico e ficam trancadas em casa. O mundo é mau. O mundo quer me destruir. O mundo quer me matar. O mundo é traiçoeiro. Eu não posso, então, confiar no mundo. O mundo vai me trair, é traiçoeiro, vai me pegar pelas costas. Então eu vivo amedrontado. Outra coisa o mundo é visto a partir de mim, essa minha relação com o mundo. Eu também faço parte do mundo. Mas o que é esse mundo? Eu não sei, não foi me definido. Que mundo é esse? Mundo da onde?
Então eu vivo esse medo, essa loucura, constantemente, porque quem é o mundo? Eu fico alerta, né? Segundo tipo de mentira, sobre as pessoas. E você quer ver uma? Homens são aproveitadores. Homens são aproveitadores. Homens são traidores. Eu aprendi isso com quem? Com as pessoas próximas de mim, as pessoas importantes, os adultos, papai, mamãe. Meu pai e minha mãe eram marido e mulher. E de repente eu ouvia minha mãe dizer sobre o meu pai. Meu pai, homens são sem vergonha mesmo. Opa! Essa é a verdade do mundo mesmo? São todos os homens, sine qua non, sem exceção, todos os homens são assim. Isso, além de mentira, é um preconceito. E todo preconceito começa em casa, na família. E todo preconceito não é desmentido, todo preconceito não é sabatinado, todo preconceito não é arguído, todo preconceito não é checado se é verdadeiro ou não. A gente engole o preconceito. Todas as mulheres são choronas sentimentais, as mulheres são fáceis. Mentira? Claro que é mentira. E aí, se eu tenho essa mentira na minha cabeça, as mulheres são fáceis, como eu me aproximo das mulheres? E se na minha cabeça eu aprendi que as mulheres devem ser traídas, porque meu pai traía minha mãe, isso está inconsciente em mim, poxa, eu vou fazer isso, não é? Pessoas vão enganar você. Poxa, eu vou viver em alerta. As pessoas vão me enganar. Que pessoas são essas? Já pensou? Que pessoas são essas? Não existe. Então, qualquer pessoa, eu vou viver em pânico, com medo das pessoas, do mundo e das pessoas. Bom, sobre as pessoas, eu estou incluído no meio, também sou pessoa, não é? Então, quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou frágil, eu não mereço. Terceiro tipo de mentira, sobre as relações humanas. Eu aprendi do 0 aos 12 vendo meus pais, meus irmãos. Relação de ganha e perde. Eu ganho, você perde. Eu ganho, você perde. Eu ganho, você perde. E se eu aprendo essa relação, eu vou ser assim. E é uma verdade? Mentira! A vida não é assim, mas é uma verdade para mim. Eu vou viver isso. Tá? Eu levo vantagem. Se eu aprendi isso vendo meus pais, meus irmãos, vendo as situações, ou eu mesmo nas brincadeiras levando vantagem, eu levo isso como uma verdade para a vida. Eu levo vantagem, os outros não. É uma mentira que me leva à não prosperidade. O outro quer me passar para trás. Eu vou olhar o outro sempre com esse olhar. Está querendo me passar para trás. Quer me passar para trás. Né? E aí eu não prospero. Nas igrejas todos são bonzinhos. Não é uma verdade. No trânsito eu tenho que corrigir os outros, eu tenho que ser o mais esperto, eu tenho que ser o juiz, e aí eu buzino, eu brigo, eu tenho que ser mau, macho, bravo, briguento. Né? São as mentiras sobre a vida que me impedem de prosperar. Isso não me leva à prosperidade. Tem o quarto tipo de mentira que é sobre as situações, sobre pobreza. O que é pobreza? Pobreza é ruim, pobreza é má, pobreza é fruto do pecado, pobreza é a decadência. Isso. O que é pobreza? Sobre a riqueza é coisa de ladrão. Na riqueza tem muita malandragem. O que é prosperidade? Prosperidade é dinheiro. Então essas são grandes mentiras que nos contaram. 4 sobre o mundo, sobre pessoas, sobre relações humanas e sobre as situações. Bom, aí eu vejo erros com relação a essas mentiras e a prosperidade. Por exemplo, uma primeira categoria de erros. Prosperar é igual a acumular. Mentira, é um erro grande. Prosperar não é acumular.
Acumular vem até numa parábola, né? Que uma pessoa plantou, colheu, guardou. Plantou, colheu, guardou. Ela estava acumulando, acumulando. Ela morreu, não levou nada, né? Não dividiu, não prosperou, ela acumulou. E prosperar não é acúmulo. Esse é um erro. Então as pessoas ficam acumulando. 1 milhão, eu preciso ter 2 milhões. Enquanto eu não tiver 2 milhões, eu não vou parar. Aí não descansa, não vive com a esposa, com o marido, com os filhos, não aproveita a vida, porque tem que gerar uma poupança de 2 milhões. Quando ele chegou em 1.900.000, ele morre. Ou a mulher morre, ou se separam, ou um filho nunca mais quer vê-lo. Perdeu a vida. O propósito dele era acumular e não viver, curtir a vida das pessoas maravilhosas, né? Então, não é acumular. Prosperar, outro erro, não é esbanjar. Esbanjar não no sentido de gastar mais do que tem, mas jogar na cara do outro. Jogar na cara do outro quanto eu tenho. Esbanjar, né? Prosperar é igual a ter. Essa é outra mentira. Ter não é prosperidade. Ter é possuir. Prosperidade é ser, né? Então, decorre, todos os outros decorrem do ter. Prosperidade é igual a ter, aí vem acumular ou esbanjar, que são antagônicos, né? Então, essa é a primeira grande área de erros. Segunda grande área de erros é equiparar dinheiro com aquilo que trouxe dor. A falta do dinheiro trouxe dor, ou o excesso do dinheiro trouxe dor? Como a crise? A falta do dinheiro está na cara que trouxe dor. Os filhos passaram necessidade, não tinham casa, não tinham comida, não tinha casaco, roupa, não tinha escola, não tinha nada, era uma pobreza. Então, a falta do dinheiro, mas o dinheiro trouxe dor. O ter dinheiro trouxe dor. Meus pais nunca estiveram comigo, me deram tudo, mas nunca me deram carinho, nunca me deram amor, entende? O excesso do dinheiro afastou meus pais de mim. Então, dinheiro é igual a dor. Dinheiro é igual a sofrimento. Decorre disso. Tudo que eu sofri por causa do dinheiro, eu entendi. Assim, dinheiro é igual a sofrimento. E aí eu não vou prosperar nunca. Dinheiro é igual a pecado. Dinheiro é dinheiro, pecado é pecado. Isso traz erros, traz sofrimento. Isso é um caminho errado. Dinheiro é igual a roubo. Dinheiro é dinheiro, roubo é roubo, não tem nada a ver. Para ter dinheiro, não é necessariamente roubando. Aliás, quem rouba eu não vi, não vou falar disso. Mas para ter dinheiro não precisa roubar, né? Tá bom. Então, essas são dois erros que eu vejo de confusão sobre o que é prosperar e o que é prosperar com dinheiro. Tá? Bom, qual é o caminho certo que a gente pode ter? Escolhas felizes não envolvem dinheiro. Escolhas felizes não envolvem dinheiro. Envolve minha realização pessoal. Esse é o caminho certo. Essa é uma verdade, um caminho certo. Profissão. Muitos vão escolher uma profissão porque lá no passado, na infância, os pais falaram: seja médico, seja advogado, seja engenheiro, né? Case com uma pessoa rica. E aí eu coloquei na minha cabeça uma mentira que falaram para mim, que felicidade era igual a dinheiro. Felicidade não é preguiça. Não fazer nada também não é felicidade. E alguns dizem: olha, tenha dinheiro, porque com dinheiro você não vai fazer nada. Você vai acordar meio-dia, você vai ter 7 dias da semana de domingo, férias, 30 dias todos os meses, né? Preguiça. Dolce far niente não é dinheiro, pode até ter, mas isso não é felicidade. Caminhos de acerto, de verdades, caminho certo a fazer. Eu mereço ter um relacionamento amoroso. Eu mereço ter uma saúde maravilhosa. Eu mereço
ter estudo e realização. Eu mereço ter riqueza, eu mereço ter dinheiro. Nessa ordem. Se for ordem ao contrário, mas eu segui todo o resto, tudo bem, tudo bem. Como, Acrísio? Como eu vou fazer isso? Olhe para as mentiras que você ouviu, que você entendeu, que você registrou como suas verdades na infância. Porque se você não tem prosperidade, você está num caminho da mentira, que não está te levando à prosperidade. Prosperidade começa com você se conhecer quem você é, passa por busca de ser feliz, se encaminha pelo trabalho, pelo fazer, pelos encontros, pelos amores, pelo cuidado da saúde, e você vai prosperar em todos os sentidos. É isso. Então, deixa disso e comece a prosperar. Deixa da mentira que contaram um dia ou que você entendeu que era a verdade. Não é verdade. Prosperidade é muito maior do que isso, apenas o ter dinheiro. Um grande abraço para você e até o próximo encontro. Tchau, tchau.